A paz de Jesus, boa noite, podcast Nele Pode, nele podemos todas as coisas, mais uma segunda-feira aqui, que estamos trazendo o amor de Deus, a fé num Deus Todo-Poderoso que modifica situações, e hoje um podcast super diferente, diferenciado, aonde vai ser o tema Nele Pode, estar à frente de uma igreja, comandar uma igreja e ser mãe, nele pode estar no Evangelho e ser mãe. Hoje nós vamos tratar desse tema de uma forma muito especial, interagindo com as pessoas que estão em casa, nos escutando, porque no mundo em que vivemos as famílias estão muito desestruturadas. E o que mais ouvimos, principalmente nos cultos da PERG que a gente faz no presídio, é muitas mães, famílias desestruturadas, por causa que seu filho se perdeu na droga, se perdeu no meio de tantas coisas que causa dor no coração. Muitos meninos, meninas se perdem por causa dos pais, da família desestruturada, porque não é só a juventude que está padecendo também, às vezes os pais, o pai e a mãe que estão causando essa desestrutura emocional. E nós estamos num tema hoje que as convidadas, duas que já estão aqui, uma que vai chegar, vão falar um pouquinho sobre o que em Jesus pode, o que nós podemos nele. É algo bem diferente que não encaixa aqui no início, mas você ao decorrer do programa vai entender. Eu já deixo o meu recadinho aqui para você compartilhar, para você curtir, para você interagir comentando conosco aqui, fazendo sua pergunta. Na medida do possível, vou atender as perguntas que estão aqui. E nele pode, nele você pode, nele nós podemos. Eu já deixo também um pedido especial para as pessoas sentirem no coração e tiver um comércio, uma empresa, patrocinar esse programa, que é difícil manter, tudo é difícil, você sabe. Nos procure, nos ligue, tem o Facebook, meu número, meu endereço residencial, pode me procurar com qualquer valor para divulgar a sua empresa aqui na TV, ou se você quiser como pessoa individual ajudar um pouco por mês, sem um valor estipulado, você pode ajudar também a manter esse programa, ser mantenedor do programa, nele pode. Mas eu quero começar então com a pastora Eva, está aqui do meu lado, quero que a senhora se apresente seu nome e fale alguma coisa sobre a senhora e a sua família. Boa noite, povo. Eu sou a pastora Eva. Eu hoje estou congregando lá na Casa de Deus, do pastor Lemos Júnior, da pastora Isabel, sabe? E a minha família, eu tenho 5 filhos, né? Como eu já disse, eu sou pastora, tenho 5 filhos e eu quero dizer para vocês que nele tudo pode. Sou pastora e sou mãe. E Deus está sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, e como fala na palavra que o nosso primeiro ministério é a nossa família. E eu tenho algumas coisas que acontecem na minha família sim, que acontecem com os meus filhos sim, mas Deus está presente em todas elas e é por isso que eu digo, nele tudo pode. Eu tenho 2 filhos, o Bruno e o Douglas, que eu acho que agora não pode me assistir. Um está trabalhando, o outro está se preparando para sair. Um mora aqui em Rio Grande conosco, o outro mora lá no Paraná, em Paranaguá, no Porto de Paranaguá, trabalha. Mas os seus filhos, quais o nome deles, pastor Eva? Meus filhos? Fala para o povo. Eu tenho a Michele, eu tenho o Michael, eu tenho a Janaína, eu tenho a Jéssica e tenho a Priscila. Então, um beijo para todos eles, a mamãe já, né? Alguém deve estar vendo, né? Se não está vendo, vai ver. Pastor Josinara, se apresenta aí, fala um pouquinho da senhora, dos seus filhos. Meu nome é Josinara, tenho o Ministério Nova Geração de Deus, onde a gente tem a cobertura, né, da Bom Samaritano, e sou mãe de 6 filhos biológicos e um adotivo, que é adotivo, mas é como se ele tivesse saído de dentro de mim. E como foi falado, né? Com Jesus a gente tudo pode. A nossa vida não é um mar de rosa, né? Mas com Deus na frente tudo a gente consegue, tudo a gente alcança e a gente não pode perder a esperança, porque para tudo na vida da gente há uma esperança. Quais os nomes deles? Mateus. Dá um beijo cada um já. Vai esquecer. Mateus e Igor, a Josenilda, o Andriel, o Natanael, a Isabelle e o Jordan. A última se chama de Rapinho do Tacho, né? A Isabelle. Qual a idade dela? A Isabelle está com 5 anos. 5 aninhos. Passa E o muito Jordan rápido o com tempo. 8. Jordan com 8. Bem pertinho do outro.
Mas tá bom, então, um tema hoje que eu sei que algumas pessoas que talvez não tenham uma esperança nesse momento possam estar assistindo, que eu falei para vocês, né? Talvez mães que o filho está no presídio, talvez mães que a filha não sabe onde anda, anda nas drogas, nas biqueiras, nas esquinas, está tirada aí, sofrendo na mão de um do outro. Então, vamos falar um pouquinho sobre esperança, pastor Eva. Uma reflexão sobre uma experiência na igreja, na vida de alguém. O que a senhora pode passar como esperança nessa noite? Esperança. A palavra esperança, ela toca muito no meu coração, né? Porque eu creio que se nós não tivermos a esperança, né? Nós não estivermos aquela fé, né? Que nos traz a esperança de algo acontecer, né? Eu creio que nós não temos nada. Mas quando nós colocamos Deus à frente da nossa vida, Deus à frente de tudo que acontece ao redor de nossa vida, eu creio, né, que muitas coisas acontecem, porque muitas coisas aconteceram comigo, sabe? Eu oro muito pelos meus filhos e eu sempre digo, sabe, eu escutei de uma pastora, uma vez que eu fui num congresso e ela disse, mães de joelhos, filhos de pé, né? Então a nossa esperança, ela não pode morrer, sabe? Nós temos que ter esperança de que algo vai acontecer. E Deus se move. Eu sou testemunho vivo que Deus se move na vida dos nossos filhos. Porque Deus se move grandemente na vida dos meus filhos. E você, mãe, que está aí do outro lado nos ouvindo, não perca a esperança. Coloque, deposite a sua esperança em Deus, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não dê bola para aquelas pessoas que dizem assim, ó, não tem mais jeito, não vai dar certo. Eu já escutei muito isso. E eu, na presença do meu Deus, como mãe e como pastora, eu disse, vai dar certo sim, porque a minha esperança está em Deus, a minha esperança não está no mundo. Quanto tempo a senhora está na igreja? Eu já estou na igreja, porque eu me batizei, eu tinha 14 anos, mas aí eu me desviei, né? E eu me casei, tive meus filhos, né? E agora, quando eu voltei, já faz 15 anos que eu voltei para Jesus e eu sou muito grata por Ele ter me tirado de lá de volta, né? E me trazido para perto dele. Quantos anos tem mais velha? A Michele? A Michele. Olha, ela vai me bater. Não, você está com 15 anos na igreja. Quantos anos ela tinha quando a senhora entrou para a igreja? Agora de novo? É. 15 anos atrás, quantos anos ela tinha? Não precisa falar a idade dela, só 15 anos atrás, quantos anos ela tinha? Eu acho que há 15 anos atrás a Michele deveria ter uns 36, talvez. Não? Menos. Menos, é. Tá, mas foi fácil criar de 30, né, 30 anos, a filha mais velha e os novos, bem mais novos, né? Foi fácil a senhora voltar para a igreja e criar eles agora e colocar a igreja para eles se firmarem também e terem uma vida emocional estável? Com Deus, gostei dessa pergunta, porque eu até queria falar sobre isso. Porque coisa boa é você, né, criar os seus filhos na presença de Deus. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Então, quando eu voltei para Jesus, eu comecei a introduzir nos meus filhos, né, a palavra de Deus, quem Deus era, o que Ele poderia fazer, convidá-los para ir na igreja, sabe? Uns queriam ir, outros não queriam, né? Mas eu fui trabalhando e fui orando e fui falando com Deus, né? Porque eu disse, Senhor, eu não aceito meus filhos distante de Ti, porque os nossos filhos, os meus filhos e o de vocês aí, né? Eles são herança que o Senhor nos deu. E nós temos a obrigação de cuidar deles. Nós temos a obrigação, porque Deus vai nos cobrar, né? Cadê aquele filho que eu te dei? Ele nem nos deu, Ele nos emprestou para nós cuidarmos, né? Para nós levarmos para o caminho do bem. E eu fui fazendo, sabe, esse trabalho. E cada vez que um filho meu ia se convertendo, eu ficava maravilhada. E hoje, graças a Deus, eu tenho filhos convertidos na presença de Deus. Filhos com ministério na igreja. Eu tenho netas que dançam, que estão no ministério de dança e elas são pequenininhas. E isso é muito gratificante. É muito gratificante.
Pastor Josinara, como é que a senhora pode falar para as pessoas que estão em casa hoje que talvez não tenham uma esperança porque o seu filho talvez esteja mal com ela? Eu escutei de uma mãe, tenho acompanhado uma mãe no Facebook, e a mãe sempre posta que quando os filhos não respeitam os pais, dói o coração de uma mãe, que o filho que não ama a mãe, que não sei o quê. Então eu acho que está com uma guerra muito grande entre o filho e a mãe. O que a senhora pode dizer para essa mãe de convicção cristã, baseado na Bíblia, essa esperança para ela de novo ter essa reconciliação com os filhos, com o filho, e as mães que estão brigadas com os filhos não falam com elas, as filhas não querem saber delas? Quantas mães são jogadas às vezes no asilo, né, num pensionato, e o filho nunca vai visitar, o filho não quer nem saber? O que a senhora tem para dar esperança e dizer sobre a sua vida, lição de vida, amor entre mãe e filho? Que eu sei que a senhora é o exemplo para os seus filhos. Sim, né? Deus, ele é o centro da nossa vida, né? Mas em algum momento as coisas falham, né? Porque nós, como cristãos, como servos de Deus, a gente é visto como não pode haver falha nas nossas vidas. Mas por a gente servir a Deus, em algum momento vai ter essas quedas, né? Porque os discípulos, eles foram tentados, eles passaram por aflição, e com nós não seria diferente. Mas o que eu tenho de experiência como mãe é que mesmo que essas coisas aconteçam, se a gente tiver a postura firme de mãe, porque o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus. Deus, ele colocou isso fortemente no meu coração, e eu tive a prova disso dentro da palavra, que o amor de mãe, ele é semelhante ao amor de Jesus, porque jamais uma mãe vai querer o mal para o filho, assim como o pai, né, que é Jesus, ele também não vai querer que a gente se perca, ele não vai querer ver a gente em caminhos tortuosos, mas cada um sabe sua estrutura. Em algum momento vai ter alguma coisa que vai desestruturar, porque eu tenho filhos que têm ministérios e hoje estão afastados, né, não estão totalmente afastados, porque eu oro por eles, eu busco, né, porque a oração é o fundamental, né, a mãe que tem filho de mal, mãe que tem um filho preso, foi como a senhora falou, mãe de joelho e filhos de pé. Então a gente tem que ter essa postura de interceder, mesmo que o filho não esteja falando, porque hoje as pessoas se apegam muito ao passado, né, às vezes uma mágoa de algo que aconteceu no passado, isso vem corroendo, e isso faz separação entre a gente e Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é sensível, né? E o momento que a gente busca a presença do Espírito Santo, a gente tem que se desprender do passado. Hoje, né, como é falado, tem muitas crianças, jovens, pessoas idosas, adultos, sofrendo com depressão. O que é a depressão? A depressão são essas coisas que a gente fica preso a coisas do passado e não consegue se libertar. E tu só vai te libertar quando verdadeiramente tu der liberdade para Deus entrar no teu coração. E que a mãe não desista, né, de orar, de chorar, porque a palavra de Deus diz que cada lágrima é colhida como uma palavra para o Senhor, né? Então que as mães orem pelos seus filhos, que os filhos reconheçam, né, o amor da sua mãe, porque nem sempre a gente vai abraçar eles, nem sempre a gente vai passar a mão na cabeça pelo erro, porque a mãe que realmente ama, ela vai cobrar o erro do filho. Porque quando a gente cobra o erro, é para ele ser uma pessoa melhor lá na frente. E quando a gente abraça uma causa errada, a gente vai preparar filhos errados no futuro, né? Então, hoje meus filhos, eu tenho filho de 29 anos, eu tenho filho de 28 anos, mas eu digo para eles, enquanto eu estiver viva, se eu ver que vocês estão errados, eu vou chegar e vou corrigir, independente da idade. Porque mãe, ela nunca deixa de ser mãe. E o filho, ele também nunca deixa de ser filho. Claro que existe um respeito, né? Tanto da parte deles como da minha. Mas se eu tiver que bater de frente com eles pelo erro, eu vou bater. E qual o recado pro filho que está em casa, que não é os teus filhos, mas os filhos que estão em casa, que hoje não entendem seus pais? Acho que os pais estão errados do jeito que estão tratando com eles, sendo que às vezes o pai e a mãe estão tratando para o melhor deles, mas eles não compreendem, porque eles não viveram a experiência que o pai e a mãe viveram. Nós temos experiências de vida, temos anos de caminhada, e eles é tudo novidade. Essa novidade para eles acham, o pai e a mãe não sabem o que estão falando, a vida é minha.
Mas a gente apanhou da vida muito, né? A gente não quer que eles apanhem. Qual o recado para esse filho agora, direto para o filho que não está respeitando a autoridade do pai, da mãe, está achando que o pai e a mãe não tinham que se meter na vida deles? Que hoje eles aproveitem, né, a oportunidade que Deus está dando de ter um pai e uma mãe que se preocupe, que cobre deles, né, mesmo eles achando que talvez seja errado, que seja caretice, né, porque a juventude eles tratam a gente muito assim, tá careta, porque não vive no mundo que a gente vive e acha que tudo é errado. Não é que a gente acha que tudo é errado, é que a gente já viveu no mundo e a gente sabe o que o mundo tem a oferecer para eles. Que a aparência dos olhos carnais são coisas boas, mas que depois vai trazer tristeza, tanto para eles como para uma mãe e para um pai. Então, que não deixe de amar os seus pais, né? Que busque olhar para dentro de si, fazer uma reflexão com eles mesmos, que eles vão conseguir entender que nem tudo que o pai e a mãe fala é porque quer o mal, mas porque ama, porque zela por aquele filho e tem medo de perder ele. Porque é isso que eu faço com meus filhos. Quando eu corrijo, eu digo para eles, é porque eu amo vocês que eu faço isso. Porque se eu não amasse, eu entregava vocês de bandeja para o mundo. Só que Deus não me deu filhos para viver no mundo. E hoje também existe esse erro nos pais. Porque as pessoas dizem, né, porque eu criei meu filho para o mundo, eu não criei meu filho para mim. Eu digo, não, eu não aceito. Isso vem como um confronto no meu coração quando eu escuto essa palavra. Às vezes até para minha filha, esses dias ela estava dizendo para mim, não, mas o Ravi vai crescer, ele vai ter a vida dele. Eu digo, minha filha, mas não diz que tu teve um filho para criar ele para o mundo. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Então nós não podemos aceitar isso. Então nós devemos orar, interceder pelos nossos filhos e ter fé e esperança, né, que tudo pode ser renovado, que tudo pode ser transformado se a gente realmente buscar Deus, porque é somente em Deus que está a nossa segurança. Por mais que tente calar, né, por mais que tente ofuscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é somente Ele. Verdade. E depois só na perda que pode dar valor. Depois de perder o pai e a mãe, não existe chora, aí lamenta, aí se atira no chão, não adianta. Não deu valor enquanto está vivo, vai chorar o porquê depois, né? Depois não tem que fazer. Agora, vamos fazer uma hora de um testemunho. Tente buscar vocês duas agora, enquanto a gente vai louvar antes, um testemunho de vocês que uma pessoa em casa pode estar passando por isso. Um testemunho de vida de vocês para impactar o coração de alguém que está numa luta, e através do testemunho de vida de vocês, um curto testemunho breve, né? Essa pessoa pode se enxergar e dizer, puxa, se ela passou por isso e conseguiu, eu também posso. Pastora Eva, um testemunho rapidinho? Olha, um testemunho que eu posso contar, um testemunho de vida, né? Como eu falei para vocês, como eu falei aqui no início, eu me batizei, eu tinha 14, 15 anos, eu era bem novinha, e depois eu fui pro mundo, né, porque eu me desviei, me casei, tive os meus filhos, né, e eu sabia que ali não era o meu lugar, porque toda vez que eu passava na frente de uma igreja, eu queria entrar, sabe, dava aquela coisa no coração, assim, de querer entrar na igreja, escutar um louvor, escutar uma palavra, né, e o testemunho de vida que eu tenho para dar é que eu vivi várias coisas que agora eu não vou comentar aqui, né? Mas várias coisas negativas enquanto eu estava afastada do meu Senhor. Mas quando eu voltei para Ele, sabe, que eu comecei a me encaixar de novo, que eu comecei a sentir a presença dEle, eu comecei a mudar. Começou a mudar o meu caráter, o meu amor pelas pessoas, porque hoje eu amo as pessoas, amo abraçar. Eu amo estar junto, eu amo, sabe? Então, o meu caráter foi mudando, porque eu fazia coisas horríveis, né? E hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher abençoada, que Jesus, quando eu voltei para Ele já tinha um propósito para mim, como eu sei que Ele tem para cada um de nós, como Ele tem para você aí, ó, que está escutando hoje, né? Que está nos vendo aqui nessa live. Mas o meu testemunho de vida é que quando eu voltei para o meu Jesus, eu me senti uma mulher renovada. Encontrou esperança, né? Mas que lá a gente perde lá fora, né? É tanta luta, tanta coisas que a gente abraça, que a gente se esquece de abraçar a esperança, o amor, a graça. Porque lá fora
sabe? Eu costumo dizer que o inimigo das nossas almas, o diabo, né? Ele nos dá bandejas, sabe? Bandeja, né? A gente olha assim, fica fascinado, mas que lindo, mas é tudo mentira. É tão bom na hora, mas depois vem o preço, né? Depois vem o preço, depois a gente vai pagar aquele preço, sabe? Sabe que eu escutei uma pregação do meu pastor e ele pregou sobre Jonas, né? Jonas teve que pagar para ir naquele navio, né? E quando nós aceitamos Jesus, que nós obedecemos, né? Nós não precisamos pagar nada, Ele paga tudo por nós. Glória a Deus. E é isso. E chegou a terceira convidada, a pastora Patrícia. Muito boa noite a todos, né? Boa noite. Fala um pouquinho sobre a senhora, quem é a senhora, Patrícia de quê, seus filhos, sua família. Fala um pouquinho pro pessoal aí, tá em casa assistindo. Uma boa noite a todos. Me chamo, né, Patrícia Oliveira, uma mulher de 43 anos, pastora, né, há 5 anos, consagrada, mas no caminho com o Senhor há mais de 23 anos, né? Hoje meu pastor, né, que me levou para Jesus e me ensinou tudo, eu creio que seja a raiz, né, de tudo que eu vivo até hoje, já não está mais entre nós, que é o pastor Arcelino, né, um dos preletores da Espaço Cristão. E sou mãe, né, sou esposa. Quem são os filhos, as idades? Os filhos e as idades, então. São muitos, né? Eu acho, são 3, né? A Bruna, que tem 27 anos, né? O Gessé, de 17 anos, e a Heleninha, né, que o Senhor enviou, né, aí com uma missão, né, triplicada, 11 meses, né? Tá completando 1 aninho, dia 29 de dezembro, que legal. Esse mês, né? E essa é a pastora Patrícia, que tá aí, né? Mulher, mãe, né? Dedicada. Fora os filhos da fé, né? Porque a senhora tem um monte de jovem lá e abraça todos eles, né? Nossa, sim. E como é que ele dá Sim. com os 3 filhos naturais, biológicos, e mais todos aqueles filhos na fé? Será que tem ciúme daquele filho na fé lá que quando chega o teu biológico tu agarra? Ou o filho biológico, olha, tu dando muito abraço dos filhos da fé, fica um pouquinho de ciúme? Acontece isso ou não? Acontece bastante. Porque a gente que é mulher, né, e mãe, a gente tem que se virar em 1000, na verdade, né? Então a gente tem que dar o carinho de mãe dentro do nosso lar, e ministerialmente nós não temos hora, porque eu digo que mãe, ela dá colo, e pastora, ela não só ora, ela dá colo, ela auxilia, ela envia, né? Então os filhos, né, carnais, eles têm que entender o propósito que Deus tem na minha vida, e os filhos espirituais também, né? Porque eles querem muita atenção e às vezes a gente não consegue dar para eles todos também. E aí tem um pouco daquela, né, daquele agito, mas a gente consegue colocar tudo no lugar. E os teus jovens na fé, teus filhos na fé, eu vejo que abraça tua filha como se fosse irmã deles, né? Sim. Tua filha no colo, de foto, leva pra cá, leva pra lá. Até agora, para mim poder estar aqui, né, eu estava com um dos filhos da fé até o meu filho chegar e o meu esposo chegar com o carro para a gente poder, né, conseguir, né, partilhar. Quando o pastor, né, falou, tu vais conseguir, então, tudo para mim hoje, queridos, é uma incógnita. Eu tenho muitas vontades, mas o nosso tempo é muito curto e eu também dependo hoje, né, de ter auxílio por conta da bebezinha, né, que ainda, né, caminha com o nosso auxílio, né, e precisa de um colo, ela está acostumada com todo mundo, graças a Deus, né? Então isso aí já ajuda bastante. Pastor, levar uma palavra à pessoa que está em casa hoje, está nos assistindo, que vai nos assistir, sobre a criação de filhos. Criar os filhos nos dias de hoje, que é um momento tão difícil, né? É tantas coisas ruins, facções, brigas e tantas coisas que puxam as crianças para o caminho errado. Como é o propósito como pastora e como mãe, nos 2 sentidos, que a senhora foca em Deus para esse filho crescer e lhe dar um gosto e não desgosto quando mais velho? Então, né? Os pais estão em casa essa hora pensando, com o coração palpitando, puxa, meu filho, eu queria tanto que fosse diferente, o que a senhora poderia falar para eles? Então, né, é manter a fé sempre ativada, independente da circunstância que a gente venha, né, enfrentar. Né? Ter fé é a gente crer naquilo que não se vê, mas que se espera e que já está projetado no coração, e Deus vai nos enviar. E o que eu também posso falar é sobre a palavra. A gente tem que estar, pastores, assim, afirmado na palavra, independente se... E para essa mãe que não conhece a palavra? A mãe que não conhece a palavra, é o nosso dever como igreja, não é verdade? Ir até essa mãe, montar uma estratégia para sair das 4 paredes e pregar. É como eu digo, eu uso hoje as minhas redes sociais
para tentar ir aonde os meus pés não vão, aonde o meu espaço eu fisicamente não consigo, né? Então a gente vai falando do amor. Eu tenho muitas pessoas que conheço, que são meus amigos, que não são frequentadores da igreja, acreditam em Deus, né? Mas com o nosso dia a dia, até muito mais do que sermões e palavras, eu creio que as pessoas, elas olham, é o nosso testemunho de vida, é o nosso exemplo, né? A gente fala tanto e às vezes não consegue exercer, mas se a gente, né, se esforçar para exercer, as pessoas vão ver, não, ela tá ali, ela tá firme, hoje ela tá enfrentando uma nova jornada, lá mãe aos 15, depois mãe aos 26, agora mãe aos 43, tem um grande propósito, né? Uma família, na verdade, eu creio que estruturada, 30 anos de casamento, né? Meu esposo, meu primeiro namorado. Então a gente já tem o quê? A gente já tem aí uma certa, né, uma certa vivência para que as pessoas consigam o quê? Se espelhar. Como muitos jovens, eles vêm até a mim e dizem: pô, pastora, pô, Pati, pô, Patrícia, como é que eu posso chamar? Eu digo, como tu te sentir à vontade, né? Aí eu quero ter esse exemplo, que eu vejo que vocês são trabalhadores, vocês são pessoas que, né, estão sempre firmes em Deus, não deixamos, né, nada para depois. Então essa é a dica, né, isso, o meu amor, é minha oração que eu faço também pela nossa cidade, para que Deus, né, levante homens e mulheres dispostos a levar o amor para quem não conhece, pastor, porque tem muitas pessoas ainda, queridos, que não conhecem verdadeiramente esse amor, acham que é uma prisão, na verdade, muitas das vezes, estar na casa de Deus ou viver para Deus, e pelo contrário, quando a gente coloca Deus acima e à frente de qualquer coisa, né, vai vir as facções, vai vir os tempos difíceis, mas nós vamos o quê? Continuar inabaláveis, porque nós cremos de uma forma sobrenatural e Deus vai nos sustentar, não é verdade? Então Ele sustenta. Foi bom falar em prisão. Eu vou falar um pouquinho mais com a senhora sobre prisão, porque às vezes diz, a igreja é uma prisão, você não pode nada, você não faz nada. Mal sabe eles toda a correria que a gente faz todos os dias, né? Sim. Tanto para ajudar como divertimento. A nossa vida é 1000 por hora, né? 10 mil por hora. Nosso ritmo sempre de passa, sempre acelerado, não paramos nunca. Então não é uma prisão, é uma liberdade. Uma prisão, às vezes, é deixar tudo acontecer e depois estar chorando numa cama por um filho que 3 horas da manhã não aparece, está perdido no mundo. Uma prisão, muitas vezes, não estar na igreja. Eu tenho liberdade. Como assim ter liberdade? E saber que teu filho ou tua filha, né, foram estuprados, foram maltratados, foram judiados, isso é uma prisão. E tu chora desesperado, por que eu permiti acontecer? Isso é prisão. A gente está prisioneiro, refém de tantas coisas que não temos controle. E em Deus nós temos controle. Nós temos controle pela fé, nós temos controle pela convicção em Deus. Temos controle, a pastora falou, que chama ela de pastora fofa, né? Vou dizer que as pessoas não conhecer. Josenara não vão conhecer. A prisão é quando nós não temos as rédeas. Quando nós temos a rédea, somos livres, porque nós sabemos onde vamos. Nós temos as rédeas da situação do controle. E para essa mãe que está em casa, a senhora disse que evangelizar é ir através das redes sociais onde seus pés não vão. Hoje a senhora está indo onde seus pés não vão. Hoje eu creio que muitas mães e filhos que precisam ouvir uma palavra vão assistir algo que a senhora tem que falar. Então fala para eles hoje sobre isso, evangeliza um pouquinho, fala da palavra para eles, o que eles têm que ter no coração para realmente serem livres. E sobre prisão? Sobre prisão, então, né? A gente não pode olhar para as circunstâncias, né? Porque a opressão, ela faz com que a gente se entristeça. E a tristeza, ela não traz, né, uma libertação. Então a gente tem que ter o quê? Alegria, muito amor, e nós temos que ter fé. A fé, ela é o princípio de tudo. Ainda que pequena, ela tem que existir no nosso coração, né? Independente, né? Eu digo que muitas pessoas que nos acompanham, né, nas nossas redes, são pessoas até de outras religiões. E aí eles me mandam no privado. Eu agradeço pela mensagem, obrigado por tu ter te dedicado, porque muitas das vezes, pastor Alex, a gente não tem nem tempo de estar ali, mas a gente leva, né? E eu peço que todas as pessoas, quando elas receberem o amor de Deus e que estejam vendo pessoas que têm uma rotina de trabalho, né, de ministério, um trabalho no lar, entenda, né, que o amor está sobre nós e esse amor, ele cura, o amor de Deus, ele salva, o amor de Deus, ele restaura. Então nós temos que o quê? Primeiramente abrir o nosso coração para ter amor, porque se a gente não tiver amor, a gente não consegue fazer nada. A gente tem julgamento, a apatia vem, a ansiedade, a depressão, aí é isso, somatiza os problemas e a gente não pode deixar isso aí somatizar. Eu digo, né, que você procure uma pessoa de Deus,
né? Chame, ligue, não fique com vergonha, muitas das vezes por não ser da mesma religião, né? Ali o WhatsApp, todo mundo. Eu digo, eu não sou muito fã, né, do celular, o pessoal briga comigo, porque eu não respondo muito por ali, mas a gente sempre tem pessoas que estão ali, ó, né? Alguém me chamou, uma palavra, né? Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Se Ele garante que Ele é Deus nas nossas vidas, por que Ele não vai garantir na vida de todas as criaturas? Ele ama todos. O Senhor está acessível para todos. Basta nós querermos, né? Em nome de Jesus. É esse o ponto do programa. A gente fala para as pessoas que nós, como seres humanos, nós temos todos acesso a Deus e temos que amar a todos da mesma forma. Sim. Não é guerra por religiosa, não é discriminação por qualquer... mas eu... Que nem as pessoas falam, não, mas eu estou bebendo muito, quando eu parar de beber eu vou para a igreja. Mas, puxa, agora tens que aproveitar esse momento de carência. Sim. Que estás em guerra existencial. Tem que se procurar lá um lugar que também é chamado como pronto-socorro espiritual, para curar os problemas, os traumas, as dores que estás passando, te levam até esse gatilho que é bebida. Então hoje, qualquer pessoa que esteja assistindo, que vá assistir, procure uma igreja, procure uma pessoa para orientar, para dar um ponto de referência como realmente ter paz no seu coração. Porque só com essa liberdade, chamada paz, é que a pessoa vai conseguir ter uma vida estável, verdadeira e ter felicidade nessa terra. Sem a paz de Jesus, ninguém tem estabilidade. Ninguém tem uma verdadeira felicidade para encontrar só com Jesus. Vamos cantar aquele louvor, depois um pequeno testemunho? Amém. Canta testemunho para o louvor que está em casa, então que a senhora falou que ia cantar. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, que as pessoas, né, que estão do outro lado possam carregar essa certeza no coração, independente de uma religião, né, ainda que a gente precise ter um encontro real com Deus. Porque às vezes as pessoas dizem, mas na minha casa eu busco a Deus, mas não é só na nossa casa, nós precisamos estar no templo, né? Porque lá a gente recebe uma palavra, lá a gente recebe um renovo do Espírito Santo, um avivamento do Senhor, para te entender a importância que a gente precisa de ter esse Deus dentro de nós, que nós não vimos, mas que nós sentimos. Hoje eu ainda dizia isso para o meu filho no carro. Eu digo, a gente não pode ver Deus, mas a gente pode sentir. E esse sentir é maravilhoso, porque isso engrandece a nossa alma. Isso nos traz força da onde a gente não tem, mas Ele é a nossa força. Então a importância da gente buscar Jesus, sim, e da gente não se importar com o que as pessoas dizem, porque as pessoas olham pra gente e dizem, lá vai o beato, lá vai o religioso. Não, nós não somos religiosos, nós seguimos a verdade, que é a palavra, onde o Senhor deixou escrito que passará os céus e a terra e as palavras dele não passarão. Glória a Deus. Amém. Amém. É verdade, às vezes nós estamos com combustível espiritual acabando, né? Quase que carregando um peso nas costas, que estamos quase no chão. A gente vai na presença de Deus, na igreja, escuta uma palavra, um louvor e sai feito um gigante, cheio de vontade de conquistar o mundo inteiro com as mãos de novo, né? Essa renovação é muito importante e muitas pessoas não entendem. Eu não entendia. Mas é importante sim as pessoas, no momento de conflitos, guerras existenciais, procurarem um lugar para se abrigarem. Porque muitas vezes a gente começa a chover, vai de gelo se abrigar debaixo de um alpendre de algum lugar,
Mas e dos problemas dessa terra? Só tem um abrigo, que é o próprio Deus, né? Que é dono do mundo inteiro, mas também vem de forma particular falar com cada um quando as pessoas choram dizendo eu preciso de ti. Um testemunho, pastora, rapidinho, em curtas palavras. Se eu for contar testemunhos, são muitos, né? Mas hoje o testemunho que eu tenho assim para levar para as pessoas, né, que não percam a esperança, que lutem com todas as suas forças, de todo o coração, são lutas contra o câncer, né? Porque o meu esposo, ele teve câncer com 33 anos, aonde ele teve que passar por uma cirurgia, aonde ele foi curado, mas o médico falou para ele que ele teria que ter um cuidado durante uns anos. E esse cuidado não foi cometido. E aí começou a vir, depois de um tempo, depois de 5 anos, os sintomas, aonde ele negligenciou a busca da investigação novamente. E ali a gente começou a ir para o médico e foi descoberto que já tinha voltado há 7 anos. E ali ele começou um novo tratamento, onde ele ficou hospitalizado por 4 anos. Mas as pessoas podem olhar e dizer, né, que talvez nós somos loucos em falar dessa forma, aonde ele não teve o sucesso de novamente receber a cura. Ele recebeu a cura. Só que por algumas limitações dele, ele impediu que fosse completo na vida dele, mas Deus honrou até o final. Então, isso é gratificante pra gente, né? Hoje os meus filhos sofrem, eu também sofro, mas eu tô sempre dizendo para eles, a gente não pode ser egoísta. A gente tem que agradecer a Deus, porque tudo foi conforme Deus preparou, e a gente pode ter a certeza no coração da gente que ele foi recolhido pelo Senhor. Então, ainda que para o mundo ele morreu, a gente sabe que ele nasceu para Cristo. Glória a Deus. Né? Então, aquele que está passando por essa enfermidade, que não perca a esperança, que busque em Jesus, porque é somente Deus para trazer a cura. E a palavra do Senhor também diz, né, que onde a medicina desengana, ele entra com a cura, porque ele é o médico dos médicos. Não é um amuleto no pescoço, não é uma vela acesa, não. É buscar a luz natural do Senhor, porque ele é a nossa força, ele é a nossa cura. Assim como ele me manteve até o dia de hoje, né, que também eu fui casada durante 30 anos, ia fazer 31 anos, eu sirvo a Deus faz 20 anos, né, tenho ministério há 8 anos, então são coisas que somente Deus para fortalecer a gente e para dar uma estrutura para a gente seguir com fé, olhando, né, até vai rimar para Jesus Cristo de Nazaré, que é a nossa força, que é aquele que está sempre no barco, quando vem a tempestade, quando vem o vento, ele acalma, por mais que seja difícil, né, porque a gente não esperava que o meu esposo fosse partir tão rápido, eu tinha um filho que estava longe, e para a honra e glória do Senhor, ele conseguiu chegar a tempo de estar ali junto com a gente. Então Deus, ele é maravilhoso, até no luto ele é fiel. E é isso que eu tenho para dizer, ele é fiel em todo o tempo. Então, que aquele que não tem mais fé, que não tem mais esperança, que busque, porque ainda há uma luz no fim do túnel. E depois, a partir desta terra, que começam todas as coisas, segundo a Bíblia, né? Porque uma vez eu fui com a minha esposa lá no necrotério e alguém falou, aqui termina todas as coisas. Não, aqui começam todas as coisas, de verdade. Porque a Terra é tão breve o tempo, né? Então, aqui 1 hora de programa passa voando, e a nossa vida também passa voando. A gente olha para trás, puxa, já estamos no final do ano, parece que ontem eu tinha 15 anos de idade, e foi muito rápido, a nossa vida passa voando, voando, voando. Sim. E é apenas uma breve memória que vai ficando para trás. Nós somos daqui, né? E quando chega no final da nossa jornada aqui, é que começam todas as coisas. Então, uma grande diferencial para aquele que tem uma fé depositada em Deus, aquele que não tem, na partida de um ente querido, aquele que não tem fica totalmente desestruturado. Sim, e aquele que tem uma convicção tão linda que foi para Deus, que é uma motivação para continuar mais firme com a fé em Deus ainda, para querer estar junto com Ele um dia, junto com ela um dia. Porque quem não crê não sabe para onde vai, não sabe para onde foi, mas nós sabemos, nós temos uma convicção. O meu filho, quando ele saiu daqui de Rio Grande, ele saiu muito enfraquecido, porque a gente não vai generalizar, mas às vezes certos tipos de companhias afastam a gente do que Deus quer para a nossa vida.
né? E eu cobrava muito isso deles. Ah, mãe, a gente não pode ter um amigo, a gente não pode ter uma amizade. Mas quando ele saiu daqui, ele conseguiu refletir e ver que realmente isso em algum momento influenciou na vida dele. E aí hoje ele diz para mim, ele diz: mãe, eu quero me afirmar com Jesus, porque hoje eu necessito disso, porque um dia eu quero estar com o Pai. Ainda que eu sei, né, que a gente não vai viver mais como pai e filho, mas eu vou estar no lugar que ele está hoje. Glória a Deus, viu? Então isso é importante. Essa convicção que nós temos que nos mantém cada São vez mais coisas em pé. que a gente não vê, né? É como Deus, a gente não vê, mas a gente pode sentir. E é o que está acontecendo hoje na Terra, né? Como a Patrícia falou, que ora para que Deus levante homens e mulheres de Deus para interceder por essa cidade, pela nação em geral, né? Porque o mundo ele está vivendo de um jeito que o errado é o certo e o certo é o errado. E a gente não pode se curvar, a gente não pode se acovardar diante disso, porque Deus ele nos promete algo maravilhoso, ele nos promete algo tremendo. Mas para isso, é como a irmã falou, né? Filhos de mãe de joelhos e filhos de pé. E hoje o Senhor ele nos quer de joelho para que ele possa estar em pé intercedendo por nós, né, nos capacitando, nos dando sabedoria, discernimento daquilo que a gente não vê, mas que a gente pode sentir, porque há uma guerra espiritual e por isso são tantas pessoas afastadas do caminho de Deus e outros que não querem vir por coisas que respingam, né, porque as pessoas, como tu falou, se espelham na gente. Verdade. Mas as pessoas têm que se espelhar somente em Jesus, porque o ser humano ele é falho e Deus ele é perfeito. Glória a Deus. Então às vezes as pessoas não querem ir buscar um renovo dentro de um ministério ou dentro de um templo, porque o pastor é assim, o pastor é errado, mas que não olhe para a falha do ser humano, mas que olhe para Cristo, porque nós temos que olhar para Ele. Porque ele é o centro de todas as coisas na nossa vida. E há uma guerra, que nós fizemos, né? E há uma guerra espiritual hoje que a gente não vê, Deus. Mas que a gente consegue sentir, que tem dias que a pessoa está cansada, tem dias que está um peso que a gente fica pensando, mas por que isso? Porque há uma guerra espiritual, né? Onde as trevas quer prevalecer e não quer que o evangelho ele avance. Mas o Senhor, ele nos garante a vitória. Porque não é pelo então, natural, né? O evangelho é esperança, é vida. Sim. E aquilo que está no mundo não quer a felicidade de ninguém. Sim. E Deus quer a felicidade. Por isso essa luta não é por meras coisas, é pela vida de verdade, pela felicidade de verdade e depois pela vida eterna. Testemunho rapidinho, vou contar, depois a pastora Patrícia vai ter a oportunidade de contar um testemunho breve. Amém. Também. Já é 19h13, vai ser 14, falta só 15 minutos, é muito rápido, tem que orar ainda. Passa muito rápido as horas. Mas sobre o que a senhora falou, né, seu esposo que foi para os braços de Deus, né, tem uma filhinha de 5 aninhos, que a senhora tem que criar com esse pensamento que ela tem que ter uma convicção para não sofrer daqui a um pouquinho uma desesperança com o evangelho. Por que meu pai se foi? Mas manter no coração dela vivo que o pai dela não está morto, está vivo. Muitas vezes pessoas que respiram estão mortas aqui e pessoas não estão mais, estão vivas. É isso que tem que colocar no coraçãozinho dela. E muitas pessoas em casa sofrem hoje por isso, dizendo: mas eu não tenho. Quantas pessoas falam: mas por que Deus permitiu que ele morresse ou que ela morresse? As coisas acontecem na terra. Mas o importante é a gente Deus saber permita. que ainda tem vida lá em cima. A gente tem que partir para ter vida com essa pessoa junto. Isso é uma escolha. E cumprir o legado também que a pessoa deixou aqui na terra. Porque as pessoas, é isso que às vezes também eu mesmo me confronto, né? Porque quando acontece algo de errado, a primeira coisa que as pessoas se lembram é de Jesus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não olhou para mim? E o que nós fizemos para Deus olhar para nós? O que nós Mas fizemos? Mas não foi a escolha de Deus, não foi Deus que fez. Foi ela que fez, e veio em consequência, né? Tem nada a ver com Deus essa história. Sim. É fácil culpar Deus, botar a carga nas costas de Deus, quando Deus estava olhando. Só, eu estava aqui esperando uma atitude. Sim, uma decisão para poder, né, quebrar aquele jugo, aquela cadeia que está ali aprisionando, mas as pessoas não querem. Aí quando acontece o ato, foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Deus, ele quer o melhor para a gente. Se ele não quisesse o melhor, ele não tinha se entregado naquela cruz, onde ele derramou o sangue dele inocente, sendo açoitado, né? E ali ele se entregou por amor. E hoje o que está faltando no mundo é o amor. Eu vou contar uma coisa que pode impactar algumas pessoas em casa essa noite, mas é testemunho real de 2 pessoas que partiram, que
morreram, né, que nem a gente fala, né, morreram, mas na última hora tiveram 2 ações na vida dela, ações espirituais diferentes. Uma foi na Santa Casa, que uma pessoa na hora da morte começou a gritar: tá queimando, tá queimando, tá queimando, e todo mundo na hora ali naquele desespero, mas não tem nada a queimar, médico, enfermeira, mas como queimando? Tua doença não é para isso, mas tá queimando, e aquela pessoa morreu gritando, agonizando, como outras pessoas que morreram, e num desespero, né? Eu e minha esposa, testemunho do rapaz também, estava no desespero, não quero morrer, e não posso chamar minha esposa, e aquele desespero, e morreu, né? Naquele desespero assim que ele sabia que algo de muito estava acontecendo, porque muitas pessoas dizem: estão me arrastando, estão me levando, e morrem nesse desespero. São testemunhos que nós vivemos, né, diariamente, ouvimos e vemos, né, presenciamos pessoas que morrem assim, num desespero tremendo. A gente sabe que alguma coisa levou para algum lugar de mais sofrimento que hoje encontramos nessa terra. Mas também tive a oportunidade de orar na FURG para um senhor, e naquele momento que eu orei com o filho, com a nora e com a netinha dele, eu pedi para eles cantarem, né, um louvor, que ele era de Santo Antônio do Palmar, um louvor da harpa para ele ali. Enquanto eu orava, eles cantaram, e aquele senhor estava em coma induzido e não podia ter reação nenhuma, mas aquele senhor estava tirando no corpo, na face, no corpo mesmo, em coma induzido, e aquilo foi uma experiência muito grande para mim. E eu orei para ele. Depois que eu abri os olhos, que parei de orar, ele estava bem calminho, tinha parado com os tirões. Eu disse para eles: depois me conta o que aconteceu, me manda mensagem, né, que eu não conhecia eles, fui chamado só para orar, nunca tinha ouvido falar deles. E eles mandaram mensagem através do pastor Lismar, depois contando que perto da 1h30 da manhã, diz que estavam os 3 sentados, esperançados, esperando só a morte do pai dele, né, ou do sogro dela e do vozinho da criancinha, e disse que naquele momento um deles viu a mão do Senhor em coma induzido, esperando a morte chegar, levantar, e um levantou, e todo mundo se assustou e olharam, e quando levantou aquela mão, ele fez assim, te chamando, e aquele coma induzido não podia ter expressão facial nenhuma, diz que ele abriu um sorriso assim e partiu da terra. Então olha a diferença na última hora de quem parte, né, agarrado em Jesus, é aquele que parte sem rumo num desconhecido, que a gente sabe que o desconhecido, a Bíblia diz que é um sofrimento eterno, né? Então existe uma vida após a morte, existem 2 caminhos após essa vida. Isso é muito importante de falar para as pessoas que não conhecem, para elas buscarem a Bíblia, não em nós, mas buscar a Bíblia para conhecer o que a gente está falando, porque a gente não está falando algo nosso, está falando algo que está na palavra, que é imutável, que não muda, e é uma esperança para a gente se firmar em Deus, para partir para um lugar melhor. Porque essa terra é só dor, só sofrimento, mas existe um lugar melhor que eu posso ir, que você pode ir. Então busque esse lugar, busque essa presença, para depois dizer lá em cima: valeu a pena. É verdade. Pode falar, pastora? É verdade. Não, eu ia só complementar o que ela tinha falado, porque geralmente as pessoas botam a culpa em Deus, né? Se acontece coisa errada, ou se não dá certo o que elas queriam, Deus é que sabe, né? Foi feita a vontade de Deus, mas será que Ele disse: Senhor, seja feita a sua vontade? Porque é bem difícil, né? A gente dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, e não a nossa, né? E tem 2 vontades: a absoluta, que Deus determina, e a relativa, que as coisas acontecem. Pessoas não conhecem o que é vontade de Deus, não conhecem, não procuram estudar para saber. Não procuram que tem saber, 2 né? vontade. Que a vontade de Deus sempre é a melhor. Que nem como a mãe, melhor, a sua vontade: fica quieto, senta aí. Vontade absoluta, mandou ela ficar, agarrou do braço, sentou. Vontade relativa é: filha, faz o que quiser, mas não te avisando, vai dar errado. E ela faz dar errado. Isso aí, né? A gente tem que ter essa certeza também quando a gente pede, né, que seja feita a vontade de Deus. Porque eu comecei a orar pelo meu marido, a gente orava junto, e eu dizia que fosse feita a vontade de Deus na vida dele. E Deus preparou ele para recolher. Porque quando eu estava com ele ali na UPA, chegou uma moça que trabalhava lá e pediu que a gente se retirasse dali, que ficasse só os pacientes. E eu saí e ele me chamou. E aí eu fui e ele disse: senta ali. Eu disse: não pode ficar aqui dentro. Mas reage que a gente tem os filhos. E ele olhou para mim e disse que não tinha mais tempo. Então ali ele já sabia, né? E Deus, ele preparou ele para recolher. Então isso é gratificante na vida da gente, porque ele estava ali desfalecido, e o pastor Alex esteve no velório dele, né? Pôde contemplar que a face dele era a face de uma pessoa que estava dormindo. Ele foi transformado com vestes de glória. Glória a Deus. Que ele combateu o bom combate. Pastora Patrícia, um breve testemunho, pessoa que tem em casa, que ela possa se ver nesse testemunho hoje. Nossa, eu pequeno tenho muitos testemunhos. Nós temos menos de 5 minutos para orar. Então,
rapidamente, no mesmo período, né, que a Josinara estava com o esposo dela no hospital da FURG, eu estava praticamente, né, já ganhando a Helena, né, grávida ali nas minhas 39, 40 semanas. A minha mãe, ela foi acomedida, né, a minha mãe ela é DPOC, para quem não sabe, ela tem problema grave nos pulmões. Hoje a minha mãe é líder do coral de mulheres sem ter pulmão, né, então glória a Deus, né, ela ficou 72 dias, né, internada na FURG. Manda um beijinho pra ela depois. Né? A irmã Loice, né? Com certeza ela vai ver, ela ama a internet, ela tá sempre. Eu botei ela pro pessoal assistir, né? O pessoal trabalha, estuda, mas daqui a pouco todo mundo vê. E ela, né, tava praticamente desenganada, 30% dos pulmões, pegou nessa pneumonia que não tem nome, né, que cada vez mais os vírus eles estão que mortais. Nós oramos no Salmo 91 contra os vírus mortais, né? Então, numa pessoa que já não tem pulmão, deu, né, a pneumonia e ela praticamente estava morta. Aí conseguimos, né, com o médico dela, que ela já se trata há 13 anos lá na FURG, ele teve uma consulta, porque tudo é de Deus, Deus encaminha tudo certinho. Ela é uma mulher fervorosa, mas todos nós que somos de Deus, nós temos que entender uma coisa: Deus vai nos ensinar e tratar conosco até o fim, porque nós estamos aqui no eterno aprendizado, né, também, né, para podermos estar lá, né, É verdade. com o Senhor. Aqui é um ensaio, né? Aqui é. E aí a mãe enfrentou N dificuldades, praticamente 2 paradas, um cisto que arrebentou, nada a ver com o pulmão, mas no joelho, que correu uma água para trás, a perna dela era da cor dessa mesa, ela achou que ia perder a perna, ela teve várias vezes pré-morta, eu digo assim, né? Mas, né, quem morre em Cristo tem vida eterna, né? Então a gente tem uma convicção, todo mundo quando olha para mim, nós fala com uma convicção, tu tem uma convicção tão grande, eu digo sim. Sim, porque eu fui espírita há mais de 7 anos, né? E o próprio Espírito Santo foi quem me tirou daquela jornada que eu seguia. O próprio Espírito Santo falou comigo, queridos, na porta da terreira. Então por isso que eu digo, eu tenho testemunhos enormes, né? Até da minha conversão. O Pai me retirou daquele lugar, dizendo que ele já estava terminado, ele queria começar algo novo comigo. Eu sem entender, nem saber quem era o Espírito Santo, muito menos tinha ido a uma igreja. Então é muito forte. Só que quando tu escuta a voz de Deus, ela é inconfundível. Tu escuta a tua vida inteira e tu não sabe mais viver sem ela, né? Então é por isso que eu tenho muita fé, gente. Sou pecadora, vou errar muito, né? Tentando acertar, mas eu tenho a convicção daquele que me acompanha todos os dias, que cuida enquanto estou dormindo, aquele que me carrega quando estou cansada. A gente vamos cansar, ele diz, então não para, cansou, só descansa, porque eu sou teu abrigo, eu sou teu refúgio, eu sou tua fortaleza. E ali a mãe achando, né, que ia embora, glorificado seja o nome do Senhor. As minhas orações eram o quê? Que seja feita a vontade plena do Senhor sobre a vida dela. Porque ela é um mártir, né? 2 filhas deficientes, minhas irmãs. Meu pai, jogador de futebol, veio com um afrontamento, né? De crânio facial, 6 meses em coma. Minha mãe com as 2 filhas, né? Veio aqui, Rio Grande, abraçou, e aqui ela se reconstruiu e sempre mantendo fé. Ela nunca largou a mão de Deus. E eu creio que todas as orações dela respingou em nós. E hoje, né, como ela fala, eu sou grata a Deus. Tenho uma filha pastora que me cuida e que me guia, né, e que me ajuda e que puxa as minhas orelhas, e que nós, né, brigamos e que se amamos, e que faz a minha fé quando tá ficando ali, né, perdida, vambora, né? É sempre assim, Deus faz assim, ó, quando um tá fraco, outro tá forte. Então esse é o meu testemunho, né? Que Deus, ele tira, né, todo aquele que ele quer do vale da sombra. Ela teve no vale, ela teve morta, né? E para honra e glória do Senhor, ela saiu, né, do hospital, está lá em casa, presa nos oxigênios, né? Que hoje ela não consegue mais ficar sem oxigênio. Mas ali ela louva, ali ela monta escala, ali ela exige a roupa, ali ela intercede, né? Então ela trabalha para o reino. Eu digo, tu saiu com um propósito, em dar continuidade, né, em falar do amor de Deus, em trazer esperança, porque ela ministra muito pelo WhatsApp. A porta dela está sempre aberta, ela está deitada no sofá na sala, ela tem medo de morrer, porque é um ser humano, nós temos seus medos, né, no quarto dela, então ela já fica ali. Então qualquer um que quiser visitar a mãe, porta aberta, ali ela fala de Deus, é um testemunho vivo e é grata pelo fôlego, né, mesmo que ainda seja, né, ele em maquinário, a máquina está ali pulsando ainda porque tem vida. E se tem vida ali, ela ainda tem que pregar o amor, trazer esperança, né? Falar sobre tudo que Deus
fez, faz e ainda pode fazer na nossa vida, em nome de Jesus. A E senhora só que... antes do pastor orar, né, como ela falou aí dessas doenças que não tem nome, só para deixar claro, com todos os problemas que meu esposo tava, ele não morreu do câncer. Ele morreu de uma gripe que ele pegou e não foi tratar, que diz que o Covid ainda está no ar, mas que está abafado. E quando ele foi, ele já estava muito tomado pela infecção respiratória aguda. Então foi isso que complicou a saúde dele e ele veio a falecer, porque não foi do câncer, está constatado na certidão de óbito. E ele tinha tumores no pulmão, tinha no intestino e tinha aparecido uma lesão no estômago. E ele nunca precisou de oxigênio com esses nódulos no pulmão. Então é só Deus para fazer as coisas completas. Pastora Patrícia, já que a senhora chegou um pouquinho depois, deixar a incumbência da oração para a senhora, orar para aquele que está em casa lá, vou levantar as mãos para ele orar. Mas primeiro, eu estava uma vez num podcast, numa outra rádio, e naquele lugar, no final, na hora da oração, Deus tocou no meu coração para, antes da oração, eu ia começar a oração, Deus, não, só um pouquinho antes de orar, eu quero dizer que tem alguém com uma dor muito grande aqui do lado esquerdo do peito, no coração, está sentindo uma dor, uma pressão, uns fincão, eu quero orar por você nessa noite. E eu orei por essa pessoa, disse, não sei se você está aí do outro lado, se vai assistir, se está assistindo, mas Deus vai entrar com providência hoje. E eu orei com toda a minha fé sobre isso, depois por mais coisas também. E saindo daquele lugar, a Rádio Antena 5 do Abade, Cidade Nova, saindo daquele lugar do microfone ali, o filho dele que é falecido, estava no sofá sentado, tem testemunho Abade, quem estava ali. E aquele rapaz fez assim para mim, agarrou minha mão, sabe aquela pessoa que tu orou ali, que dor no peito? Eu, sim, não conheci ele, né? Só eu estava com muita dor aqui, mas passou. Glória a Deus. Passou tudo. Então esse momento de oração, que faltam 3 minutinhos, é muito importante, que muitas pessoas podem estar com doenças, né? Sim. Talvez desenganadas, outras com doenças emocionais, psicológicas, no fundo do poço, achando que não tem mais solução, mas hoje nós vamos abençoar, como homens e mulheres de Deus, a vida dessas pessoas. A senhora vai orar, a gente vai com a mão estendida abençoando. Então fica à vontade, Em nome pastor. de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, primeiramente para Te agradecer por Tu fazer parte das nossas vidas, por estar nos conduzindo, Senhor, da forma que devemos permanecer, da forma que devemos manter o nosso coração, Senhor, direcionado aos céus. Nós sabemos que Tu és o dono, o Criador, Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és o início e o fim de tudo, Pai. E nessa noite Tu não reuniu pessoas somente para falar, Senhor, da Tua existência, dos testemunhos e daquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Tu uniu propósitos, Pai, de fé aqui, pessoas que creem poderosamente no Teu poder, Senhor, de transformação, de restituição, de restauração, Pai. E nessa noite nós, Pai, como profetas, Te pedimos, ó Deus querido, que Tu venhas adentrar os lares, Pai, que estão, Pai, ruídos, e venha trazer restauração. Que Tu venhas, Espírito Santo de Deus, trazer vida onde há um vale de ossos secos, Pai, aonde o médico determinou a falência, nós Te pedimos, Pai, a restituição, aonde, Pai, não tem mais o diagnóstico, Pai, certeiro, Senhor, Tu estás ali como médico dos médicos. Tu és aquele que quebra a ansiedade, aquele que tira o medo, aquele que repreende a tempestade na vida de cada filho, de cada serva, Pai. Eu Te peço essa noite que Tu venhas abençoar, Pai, todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir, Pai, e aqueles que aqui estão, Senhor. Reveste as nossas vidas, Pai, com Teu amor, com a Tua graça, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando livramento, Senhor, em nome de Jesus. Restitui as nossas famílias por completo, Pai. Vai de encontro, Senhor, aos nossos primogênitos agora, Senhor, e traz uma cobertura toda especial, Senhor, de restituição, porque a boa obra que Tu começou, Tu é fiel para terminar, Senhor. Meu Deus. Em nome de Jesus, nós estamos nessa caminhada e Te pedimos, Senhor, que Tu venhas a restaurar o nosso altar familiar, Senhor. Cuida da nossa casa, cuida, Senhor, da nossa família, cuida do nosso ministério, do nosso bairro, da nossa cidade, Senhor, do nosso estado, da nossa nação, Pai, de todos os poderes legislativo, judiciário, executivo, Pai. Que o Senhor coloque cada um, Senhor, no seu devido lugar, que a soberania esteja, Senhor, através das Tuas mãos, assim como o pastor Alex,
Aleluia. sendo aqui hoje um canal de bênção. Ele tem adentrado em lugares muito especiais, Senhor. Deus tem sido, poderoso, Senhor, aleluia. conduzido a ser, Pai, um elo. Como eu sempre falei, Ele é um Sim, homem meu Deus, que aleluia. é um elo que traz um poder de uma unidade muito grande, Senhor. Entre aqueles que creem, os que não creem, aqueles que fazem, os que não fazem. E nós te pedimos, Senhor, uma proteção especial sobre a vida dele, da sua família, Senhor. Em nome de Jesus, nome de e de Jesus. todos que vão, Em né, nos nome de assistir, Jesus. estão nos assistindo. Eu peço que o Senhor cele as nossas orações, Glória a Deus. nos abençoe, nos guarde e nos guie para sempre, em nome de Deus te Jesus. abençoe, te guarde, abençoe tua Amém. família, em nome de Jesus. Glória a Beijo, Deus. coração, até a Glória próxima Deus. segunda. Amém. Deus Até a abençoe. próxima, em nome de Amém. Jesus. Amém, graças